Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô de cenário novo e eu sei que eu tô sumidinha daqui, mas é porque teve algumas coisinhas aí que aconteceu, nos mudamos, enfim. Mas hoje eu estou num cenário novo, uma pegada diferente, sabe? E hoje eu quero te dizer uma coisa. A gente vai criar um quadro. Sabe qual quadro? Café com Jesus. Não existe o Café com Deus Pai, mas aqui no caso é Café com Jesus. Então hoje nós vamos tomar um café. Eu, você e Jesus que está sentado aqui, ó, desse ladinho. Tá, Amanda, mas Café com Jesus. Mas afinal, quem é Jesus? O que Jesus fez por nós? Eu ouço tanto as pessoas falarem sobre Jesus, sobre o seu sacrifício, sobre ele ter morrido, mas não sei quem é, não sei o que fez. E eu vim aqui hoje te ajudar a esclarecer essa dúvida, porque é uma dúvida que eu mesma, antes de conhecê-lo verdadeiramente, tinha. Eu não entendia muito bem quem era Jesus, ou que história é essa de um homem morreu na cruz por mim, mas por que mataram ele? Por que teve que ser assim? Por que essas coisas aconteceram? Então hoje eu vim aqui para te dizer que Jesus nada mais é do que o nosso Senhor, o nosso Salvador. Só que não é só isso não. Vou explicar o que acontece atrás disso. A gente tem que voltar lá no início de tudo, sabe quando Adão e Eva foi criado? Isso mesmo. Ali naquele momento, Adão e Eva tinham acesso direto a Deus, né? Todo dia, à tardezinha, Deus vinha para conversar com Adão e Eva, principalmente com Adão ali no início de tudo, né? E só que teve um momento ali que eles se perderam. Quando Eva decidiu comer do fruto daquela árvore e ofereceu para Adão e eles comeram daquilo, naquele momento houve a morte. O que seria essa morte? Além da morte física que chegaria até eles, a morte espiritual, ou seja, naquele momento o pecado entrou no mundo e houve um afastamento do homem e de Deus. Isso quer dizer a morte, né, naquele momento, porque a serpente disse, na hora que ofereceu o fruto, que se você comer, certamente não morrerás. Ela usou o que Deus falou para Adão, que se ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. E ela deturbou aquela imagem, ou seja, ela transformou em algo para o lado dela. Certamente você não morrerá. E assim aconteceu. Eles decidiram ouvir a serpente e não ao papai. E deu o que deu, né? O que isso tem a ver com Jesus? Então vamos lá. Por conta dessa separação, ao passar dos anos, Deus foi ficando furioso, né? Deus já foi começando a ficar furioso. E ele decidiu exterminar todo mundo ali, né? Mas quando Deus viu graça aos olhos de Noé, ele decidiu fazer tudo de novo. Então ali é como se fosse um segundo nascimento. A partir daquele momento, Jesus não ia mais exterminar a humanidade, que sinceramente, se eu fosse Deus, eu já teria atacado fogo em tudo. Você não acha? É muita perversidade nesse mundo. Mas enfim, como nós não somos Deus, naquele momento ali, as coisas foram fluindo. Aí veio a descendência de Abraão, aí veio Moisés. E quando Deus levantou Moisés, juntamente ali veio o templo, né? O tabernáculo, veio o sacrifício de animais. E é interessante a gente pensar que o sacrifício de animal, ele acontece desde quando Adão e Eva pecou ali no primeiro momento, que Deus teve que sacrificar um animal para fazer vestes para aquele casal, né? Enquanto eles se vestiam ali com folha de figo, se eu não me engano, Deus teve que sacrificar um animal naquele momento para que eles fossem cobertos, para que a sua nudez fosse coberta. Então, desde aquela época existe sacrifício. Só que quando chegou ali na época de Moisés, era necessário fazer anualmente uma expiação. Então, quando construíram o tabernáculo, existiam algumas partes nesse tabernáculo. Ali existia algumas repartições, né? Tinha o lugar santo, que era onde as pessoas poderiam frequentar, e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Nesse lugar, santo dos santos, apenas o sumo sacerdote, que no caso a gente pode pegar aqui o exemplo de Arão, apenas o sumo sacerdote Arão poderia entrar naquele lugar para fazer a expiação anual por nossos pecados. Então ele, com o sacrifício de um animal, aí ele aspergia sangue para todos.
E ali era importante aspergir o sangue e também fora do lugar santíssimo, para que as pessoas vissem que houve um sacrifício, para que as pessoas vissem que teve derramamento de sangue, que para pagar os nossos pecados tinha que haver derramamento de sangue. Então era assim que acontecia, ano após ano, existia esse sacrifício e o sumo sacerdote entraria ali, no lugar santíssimo, sabe? Para pagar por todos os nossos pecados. E existia um véu ali que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ainda assim, ano após ano, era necessário, fora os outros sacrifícios, né, dia a dia, para que os nossos pecados fossem transferidos para o animal, digamos assim. E eu vou ler aqui para vocês em Êxodo, duas passagens em Êxodo. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levará a arca do testemunho para dentro do véu. Esse véu fará a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Isso aqui está em Êxodo 26, versículo 33. Então, aqui está falando desse véu que vai separar o lugar santo do lugar santíssimo. E dentro do lugar santíssimo existia a arca, e dentro da arca existiam as tábuas com as leis. Agora, quando a gente vai lá em Êxodo 30, versículo 10, diz assim: uma vez por ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, fará expiação sobre ele com o sangue do sacrifício de expiação do pecado, uma vez por ano, através de vossas gerações. Ele é santíssimo ao Senhor. Então, vocês estão vendo aqui o que acontecia para que nós fôssemos perdoados, né? Então, ano após ano, era necessário esse sacrifício através do sumo sacerdote. Só que já havia uma promessa, já estava no plano de Deus que viria algo maior, que alguém viria para pagar por tudo isso, para que a gente não se submetesse mais a isso. E aqui em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz o seguinte: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Aqui está falando sobre o nascimento do nosso Jesus. Gente, olha que coisa mais linda, né? Isaías, mais ou menos ali de 400 a 600 anos antes de Cristo, já estava anunciando a vinda de um Messias. Só que mais impactante do que essa passagem é a passagem de Isaías 53. Olha só o que diz Isaías 53, do 4 em diante. Assim, esse capítulo é um capítulo de chorar. Certamente ele suportou nossas dores e carregou todas as nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que os feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Então aqui, eu recomendo você continuar lendo, mas aqui no versículo 10 está dizendo assim: contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu ao padecimento. Sinceramente, Jesus é o nosso bode expiatório. Jesus foi o nosso sumo sacerdote. Com o sangue de Jesus não é necessário mais nada disso. Lá, quando Jesus morre na cruz, a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, a conexão é direto do Pai para nós. Então, naquele momento, esse véu aqui que separava o lugar santo dos santos foi rompido. Ele não existe mais. E Jesus veio, Jesus, Filho de Deus Pai, veio para pagar todos os nossos pecados. Ele, um homem que é Deus, se fez filho, se fez em corpo humano, se fez de servo, sem pecado algum. Ele foi tentado, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nenhum momento. Por ele ter sido filho de Deus que desceu na terra, sem pecado algum,
tomou para si todos os nossos pecados. Ele tomou para si pecados não de mentira apenas ou pecado de fofoca, mas ele pegou sobre si pecados de assassinato, pecados de estupradores, pecados de furtadores, os piores pecados do mundo. Todos os pecados estavam sobre ele naquele momento da cruz. Então, quem é Jesus e o que ele fez por nós? Ele derramou seu sangue na cruz por nós. Ele derramou seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ter aquela conexão novamente, igual Adão e Eva lá no início tinha, sabe? Aquela conexão direta ao Pai, aquela conexão sem intermediário. Foi isso que Jesus fez. E é isso quem ele é. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, e Ele está aqui todos os dias junto conosco e vai estar aqui todas as vezes no nosso Café com Jesus. Eu espero que você tenha entendido claramente quem é Jesus e o que Ele fez por nós, porque assim, eu digo que quando você conhece Jesus verdadeiramente, é impossível você retornar a ser quem você era antes, quando você conhece verdadeiramente. E tem uma música que fala: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E é a pura verdade. Quando você conhece a glória dele, quando você vê a glória dele assim como Moisés via, você não quer saber de mais nenhum outro lugar. Então seja como Moisés, que não teve medo, e fuja de ser igual o pessoal que saiu do Egito, que tinha medo, e porque eles tiveram medo, eles pereceram. É isso. Um beijo no coração de vocês e te aguardo no próximo Café com Jesus.